Olá, eu sou o professor Ricardo Abreu, componente curricular Ciências, e o nosso saber de hoje é Sistema Reprodutor. Reprodução, a luta pela vida. Em biologia, refere-se à função através do qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. Todos os organismos vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos pré-existentes, ou seja, dois padrões básicos de reprodução. Você está vendo aqui a reprodução sexuada, no caso aí eu estou citando os vegetais, onde você tem o pólen, né, e o ovário que vai receber essa célula germinativa, dando origem a outra planta, né? Então nós temos um gameta masculino e outro feminino, e embaixo a reprodução assexuada, tá certo? Ela sozinho se reproduz, não há necessidade de participação de dois indivíduos, tá? E se não ocorrer mutações, os descendentes da reprodução assexuada são geneticamente idênticos, enquanto que a reprodução sexuada, os descendentes apresentam uma variedade genética muito grande, pois as células reprodutoras são geneticamente diferentes e podem combinar-se de várias maneiras na fecundação. Olha só, pessoal, como exemplo de reprodução, nós temos aqui um pé de mangueira, pessoal. E aqui a semente, no caso, a manga, é o fruto. O fruto é um tecido de reserva para sustentar essa sementinha, que é o futuro ser. Mas no pé de manga eu tenho o pólen, que são os gametas masculinos, tá? E tem um ovário, que tem um óvulo, que precisa ser fecundado, ou mais de um óvulo, tá certo? Para formar o zigoto, né? Ou seja, o filhotinho, né? A futura plantinha, né? E uma curiosidade é que o pólen ele tem metade das informações genéticas, né? Assim como o ovário tem metade das informações genéticas. Por isso que vai formar o zigoto, que é 2N. Então a gente chama de um organismo diploide. Então isso aqui é para você ter um exemplo. A reprodução assexuada, ela possui uma sobrevivência primitiva. Você pode reproduzir aí no seu desenho pela bipartição, formação de gemas, né, gemulação, uma divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação, ou seja, esporinhos que vão sair, bolsinhas com milhares de esporos, e fragmentação, ou seja, eu arranco um pedacinho e aquele pedacinho vai formar um novo indivíduo. A palavra sexo em si está relacionada a todos os aspectos que distinguem biologicamente indivíduos machos e fêmeas, ou se refere ao ato sexual. Já a sexualidade, ela envolve sentimentos, experiências, desejos, bem-estar, amor, afeto, ternura, carinho, prazer e o próprio sexo. Então nós temos uma dimensão biológica, afetiva, sociocultural e ética. Ética é aquela palavrinha quando a gente fala o que é certo, o que é errado. O sistema genital masculino, ele é encarregado da produção de espermatozoides e de hormônios, como a testosterona. Então nós temos aqui as várias estruturas que compõem o sistema genital masculino. Glândulas sexuais acessórias, ductos deferentes, o escroto, que é a bolsa da pele que suporta os testículos, os próprios testículos, né, que é a nossa fábrica de espermatozoides, né, com glândulas que produzem os espermatozoides, e os hormônios sexuais masculinos. O pênis, que é o órgão formado por tecidos que se enchem de sangue durante a excitação sexual. A uretra, canal que passa pelo interior do pênis, comum ao sistema genital e ao sistema urinário, conduzindo tanto o sêmen quanto a urina. O epidídimo, local de maturação e armazenamento dos espermatozoides. Dentro das glândulas sexuais, né, acessórias, nós temos a glândula bulborretal, a próstata e a glândula seminal, que produzem líquidos que com os espermatozoides compõem o sêmen ou esperma, tá certo? Como eu falei, os ductos deferentes são canais que transportam os espermatozoides e as secreções produzidas pelas glândulas sexuais acessórias. E aqui você está vendo aqui um desenhozinho do espermatozoide, né? Olha só, né? Ele tem um núcleo com as informações genéticas, no caso uma célula haploide vai ter apenas metade das informações do papai e vai se encontrar com metade das informações da mamãe. Nós chamamos essas células de haploide. E aqui o esqueminha da liberação dos espermatozoides até
no caso a próstata, vai receber o líquido nutritivo. O sistema genital feminino, que é formado por útero, que é um órgão muscular oco, que abriga o embrião em desenvolvimento e participa da menstruação. Os ovários, glândulas que produzem os ovócitos e os hormônios sexuais femininos. As tubas uterinas, que são canais que conduzem os ovócitos dos ovários até o útero, né? A vagina, que é o canal que liga o útero ao exterior do corpo. E a vulva, que é um conjunto de órgãos sexuais externos, formados pelo clítoris, lábios maiores, lábios menores, e na vulva encontra-se a abertura da vagina e da uretra, por onde a urina é eliminada. Lembre-se que o sistema genital feminino ele é responsável pela produção de ovócitos, no caso, gametas femininos, e de hormônios, como o estrógeno e a progesterona, e também abriga o bebê em desenvolvimento. Ou seja, é esse hormônio que dá as características femininas, né? A ovulação, pessoal, após a puberdade, os hormônios secretados pela hipófise, uma glândulazinha que está aqui, né, na cabeça, estimulam a cada mês o amadurecimento de um dos gametas femininos. Os ovócitos se desenvolvem nos ovários, em meio a um conjunto de células chamado folículo, e quando o gameta feminino está no estágio de ovócito secundário, o folículo se rompe e libera o gameta, no processo chamado de ovulação, pessoal. Tá certo? Então, olha só, esse óvulo, ele é uma célula haploide, ele tem só metade das informações genéticas, 23 cromossomos, 23 do papai, mais 23 da mamãe. Vai dar uma célula diploide com 46 cromossomos. Os cromossomos eles abrigam a nossa informação genética. Então, você tem um pouquinho de informação do papai e um pouquinho de informação da mamãe. A menstruação, o ciclo menstrual, né? Ou seja, todo mês o corpo da mulher em idade reprodutiva se prepara para a fecundação e uma possível gravidez. A parede interna do útero, chamado endométrio, cresce, adquire mais células e vasos sanguíneos e se prepara para abrigar o embrião. O ciclo menstrual tem em média 28 dias, né? De 28 a 30 dias, tá? E compreende alterações nos ovários e no útero. Ele é regulado por hormônios. Quando a fecundação não ocorre, parte do endométrio se rompe e ocorre a menstruação. Então a mulher ela sofre às vezes com dores, a famosa TPM, a tensão pré-menstrual, né? Então muitas vezes não é um momento fácil, cólicas, né? Além do estrógeno e da progesterona, há ainda hormônios liberados pela hipófise, como o FSH e o LH. Já a fecundação, o homem fornece o espermatozoide, uma célula com metade das informações, e a mãe um óvulo com metade das informações. Quando esses dois se encontram, vão formar uma célula diploide, ou seja, 23 cromossomos do papai mais 23 da mamãe vai dar 46 cromossomos. Uma célula zigoto e multiplicando, dando origem ao bebê. E aqui tem um desenhozinho para você ver aí com as informações genéticas. Esse assunto vai ser abordado no 9º ano, né? Genética é uma área sensacional. E uma sugestão para você é escolher uma profissão. Eu desafio você a entrar no YouTube e pesquisar a profissão aí do futuro. Que nada, de hoje, as clínicas de reprodução assistida tá cheio de engenheiros, geneticistas, ajudando muitas mulheres que não podem ter filhos a poder realizar esse sonho. E é uma coisa muito bonita e sensacional. E ó, profissão muito bem remunerada, tá bom? Aqui nós temos uma indústria de cerveja famosa do Brasil. Olha só, essa indústria produz milhares e milhares e milhares de litros de cerveja todos os dias. O melhoramento genético dos grãos, dos insumos usados para a fabricação da cerveja passa pelo estudo de sexualidade da planta. Isso mesmo. Quando eu faço um melhoramento genético, eu posso até alterar o sabor dessa semente. E agora é com você. Acesse o nosso blog e realize as atividades número 59 e 60. E até a nossa próxima videoaula.